Oi, pessoal! Hoje a gente vai conversar sobre uma habilidade que, no fundo, todo mundo usa, mas que pouca gente realmente domina: a arte de resumir. E não estamos falando daquele trabalho chato da escola, não. A gente está falando de um verdadeiro superpoder para o nosso dia a dia. Vamos lá! Para pra pensar um pouquinho. Quando a gente quer recomendar um filme que adorou para um amigo, o que a gente faz? A gente não conta cada cena, cada diálogo, né? O foco vai direto para o que realmente importa. É isso aí! A resposta é super simples. A gente resume. É uma coisa tão natural, tão instintiva, que a gente nem para pensar que está fazendo. E isso vale para tudo, né? Contar sobre um livro, descrever por que uma música é tão boa, explicar os planos para o fim de semana, tudo isso são formas de resumo. É o jeito que o nosso cérebro organiza e passa para frente o que é mais importante. E é aqui que a coisa fica séria. Num mundo que bombardeia a gente com informação o tempo todo, conseguir extrair a essência das coisas não é só uma coisinha útil. É um verdadeiro superpoder que coloca a ordem no caos. E tem mais: quanto mais a gente pratica o resumo, melhor fica nosso pensamento crítico e mais forte fica a nossa memória. Então, beleza, como é que a gente transforma essa habilidade que já é nossa em uma técnica realmente poderosa? Vamos dar uma olhada na anatomia de um bom resumo, porque, pode acreditar, é muito, mas muito mais do que só copiar e colar um texto. Esse aqui é, talvez, o maior erro de todos. Achar que resumir é só passar o marca-texto em algumas partes e depois transcrever. Isso, gente, não é resumir. Isso é só copiar os pedaços. A diferença aqui é gigantesca. Copiar é uma coisa passiva, focada só nas palavras que já estão ali. Agora, resumir de verdade, isso é um processo ativo. É sobre entender as ideias tão bem, mas tão bem que a gente consegue explicar com a nossa própria voz. É aí que a mágica acontece de verdade. E para ajudar nesse processo, existem 4 regrinhas de ouro. Um bom resumo pede objetividade, sem opinião pessoal. Pede concisão, cortando tudo que é supérfluo. Exige respeito à ordem original das ideias. E o mais importante de tudo, criatividade, para recontar aquela história com uma voz nova. Certo, agora que a gente já entendeu a filosofia por trás, vamos para a parte prática. Pensa nisso aqui como a nossa caixa de ferramentas para dominar a arte de resumir. A primeira ferramenta, e talvez a mais importante, é a paráfrase. E veja bem, não é só trocar uma palavra por um sinônimo ok. É reestruturar a frase toda, mostrando que houve uma compreensão real do conceito, e não só uma decoração das palavras. E dentro da paráfrase temos umas técnicas de síntese que são fantásticas. A supressão, por exemplo, elimina o que não é essencial, como o adjetivo que não muda o fato. A generalização agrupa um monte de coisa sobre uma palavra só. E a construção, essa é genial. Ela transforma uma sequência de ações num único conceito, tipo, ele foi ao mercado, comprou os ingredientes, preparou a massa e assou, vira simplesmente, ele fez um bolo. Simples e super poderoso. Mas claro, não adianta nada encurtar um texto se ele fica todo quebrado e sem sentido. É aí que entram a coesão e a coerência. Pensa na coesão como a cola que liga as frases umas nas outras. Já a coerência é a lógica geral, o que garante que o texto final faça sentido como um todo. Ou seja, em bom português, coesão é o que transforma uma lista de frases soltas em um texto que flui, que tem uma conexão. Sem ela, qualquer resumo soa meio robótico, sem vida. Ok, vamos avançar um pouco. Como será que essa habilidade tão clássica se encaixa no nosso mundo de hoje, que é super digital e visual? E aqui vem uma virada de chave importante. A gente precisa tirar da cabeça a ideia de que resumo é sempre um bloco de texto. Hoje em dia, ele pode ter formas muito mais interessantes e dinâmicas. É só olhar em volta. Formatos visuais como infográficos, que estão aí representando uns 40% das formas modernas de resumo, conseguem destilar dados bem complexos. Mapas conceituais ajudam a organizar ideias para estudar. E os mapas interativos, então, transformam a informação em uma experiência. Todos eles são, na sua essência, resumos. Vamos pegar um exemplo que eu acho fascinante: o mapa interativo. Ele não é um resumo qualquer, ele é um resumo que tem vários níveis de profundidade, várias camadas. Pensa só como funciona. Primeiro, a gente vê o mapa todo, a visão geral, o resumão. Daí, com um clique, a gente dá um zoom e vê um resumo mais detalhado de uma região específica. Com mais um clique, pronto, a gente chega na informação pontual. Cada interação é uma nova camada de resumo que vai do geral para o particular. É uma ideia brilhante, né?
Então, no fim das contas, o que importa é o seguinte: não interessa o formato. Se é um parágrafo, um infográfico todo colorido ou um mapa interativo, o objetivo final de um resumo nunca, nunca muda. É sempre sobre transformar algo complexo em algo claro e fácil de entender. É por isso que, no final, estamos falando de uma única e poderosíssima habilidade. Um superpoder que ajuda a organizar o pensamento, melhora a nossa comunicação e nos guia nesse mar de informações que é o século XXI. E tudo isso nos leva a uma última pergunta. Em um mundo onde a informação parece infinita e a complexidade só aumenta, de que formas essa habilidade de resumir, de sintetizar, de achar a essência das coisas pode ser usada para trazer mais clareza para o mundo? Fica aí a reflexão.